uma alegria muito grande estar recebendo o senhor. O Frei Levi, que também está aqui, né? Gostaria de fazer, Frei Levi, a apresentação, um irmão, né, apresentando o outro, e a gente complementa, né, nessa apresentação aí, quem é o Frei Maurício. E depois eu complemento, que tem, a minha mãe diz que ele é filho dela, então é o meu irmão, meu irmão querido. Com prazer. Eu posso falar um pouco com o Frei Maurício, do Frei Maurício, né? Eu vou Isso. tentar, eu não estou com o computador, mas vou tentar um pouco. É um prazer, inclusive, rever Frei Maurício. E, para mim, eu sou suspeito a falar realmente sobre o Frei Maurício, que foi um dos primeiros frades que eu conheci, né? Não era um frade, tipicamente, quer dizer, ele é mais brasileiro que eu, inclusive, né? Mas eu conheci o Frei Maurício quando eu fui ao Rio de Janeiro para meu primeiro ano no convento, e eu estava sempre, né, à disposição, né, para os nossos ensinamentos, nossas formações próprias, né? Então, tem essa sua figura de irmão e que nos guia, né, na vida dominicana. Então, para mim, o Frei Maurício é, sim, uma pessoa, né, que nos ajuda na formação dominicana e que vai nos dar esta noite essa joia sobre a formação na vida de São Domingos, né? Boa noite. Obrigado, irmão. Olha, surpresa tem sempre na vida, né? E você surgiu com uma surpresa dessa noite para mim. Muito obrigado. Nossa irmã Lourdinha, o seu microfone está fora do ar. Nossa, tem razão. Muito obrigada, querido. Sim. Então, é uma alegria muito grande estar recebendo o Frei Maurício, porque é isso, esse testemunho que o Frei Levi deu. Né? Por onde ele passa, ele deixa realmente esse testemunho, né, como um pregador dominicano. Ele nasceu em Benim, né, na África, mas eu dizer, ele já é o nosso brasileiro, né? Tem aí toda a formação, e eu vou deixar com que ele fale um pouquinho dessa trajetória dele, né, apresentando, e como ele vai falar para nós hoje sobre a família de São Domingos. O Frei Mariano, quando nós estávamos fazendo o planejamento, ele falou: a melhor pessoa para falar da família de São Domingos é o Frei Maurício. Ele é um especialista, e realmente ele tem todo um trabalho aí, né, mestre nessa área também. Então, mais uma vez, muito obrigada e seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, já teve uma introdução que disse o essencial. Eu acho que a gente não vai falar muito de mim esta noite, mas eu gostaria de dizer, eu entrei na ordem, eu conheci os frades que moravam a menos de 500 metros da minha casa, mas eu não sabia quem eram eles. Na minha paróquia, eles celebravam, mas eu não sabia que eram religiosos. Quando um padre se veste e celebra, a gente vê só o padre. Até eles saírem do nosso bairro, foram para outro bairro. E, afinal, foi numa romaria que eu me deparei com a particularidade deles quando o frade que animava a nossa romaria se vestiu no domingo em dominicano. E a partir daí eu comecei a perguntar, mas por que ele se veste dessa forma e não como os padres? E afinal, eu conheci um pouquinho o que é ser dominicano, mas eu não tinha projeto para ser dominicano. E uns anos depois, no retiro, eu acho que as coisas mudaram e eu me encontrei numa situação em que eu deveria responder
E na época eu namorava, fazia 4 anos, e as coisas desabaram, e eu fui obrigado a, a colocar o próprio Senhor em prova, porque eu disse para ele, veja, é injusta, porque a moça não fez nada, e eu não posso dizer para ela que eu fui no retiro e agora tudo mudou, depois de 4 anos de... Bom, eu disse para o Senhor, eu vejo agora que é isso, o seu apelo, mas eu só te sigo, eu me disponho para te seguir, mas eu só te sigo quando você arrumar as coisas. E depois de 6 meses, tudo ficou arrumado e eu entrei no processo e, afinal, depois de muitos anos, conhecendo outros problemas sociopolíticos da minha terra, eu trabalhei um pouquinho e, afinal, eu entrei na ordem em 95, 96. Não, 85, 87. 6. E eu caminhei, afinal, eu fui ordenado, porque eu fiz minha primeira profissão em 88 e eu fui ordenado em 95. E trabalhei no meio universitário toda a minha vida, praticamente. E, finalmente, depois de 6 anos, eu fui mandado para o Brasil para fazer a especialização e voltei, depois da especialização, da pós-graduação, mestrado, eu voltei para a África, onde eu trabalhei 11 anos, sempre no meio universitário. Bom, houve 6 anos de parênteses, onde eu assumi a nossa comunidade formadora na Costa do Marfim, na época. E depois eu voltei para meus amores universitários, cuidando dos universitários. E depois dessa jornada, os frades me chamaram de volta para o Brasil para ajudar, e eu estou caminhando com a província até agora. Eu fui assinado pelo mestre da ordem por tempo indeterminado. Então, eu sou filho da província da África Ocidental, Santo Agostinho, na África Ocidental, mas eu estou no Brasil por tempo indeterminado. Combinando os provinciais, eu não sei nada do meu destino. Quando eles decidirem, de uma forma ou outra, eu vou me encontrar no caminho. Então, é o essencial que eu possa dizer. Eu fiz especialização em pastoral urbana. É o que eu posso dizer. Agora, vamos para o essencial dessa noite. Eu acho que eu falei demais já. Precisamos... Bom, me foi pedido de falar da família de São Domingos. É sempre com muita emoção que, contemplando essa família linda, eu tenho muito orgulho e emoção de falar dessa família. Para vos dar uma ideia, Feliz de Guzmán e a sua mulher, Joana Daza, se casaram e tiveram 3 filhos, e todos os 3 se tornaram padres. Quando é assim, é como se a família ficou destruída. Na nossa concepção humana, a gente pensa que a família não tem mais... E o extraordinário que eu vivenciei
quando eu fui pela primeira vez em Taleruega, na casa deles, é que essa casa nunca ficou vazia, sempre teve gente para acolher, e até hoje tem os filhos de São Domingos, as filhas de São Domingos que estão nessa casa e que continuam acolhendo, recebendo, como se toda a família estivesse ainda presente, oferecendo hospitalidade para todas as pessoas que vêm. É extraordinário. Eu não posso... Quando eu falo disso, eu sou africano e eu sei quanto é precioso tem que dar continuidade ao que os nossos pais nos transmitiram, e por isso a fecundidade como a progenitura é muito importante. Mas a família de São Domingos, a primeira coisa que eu quero dizer é que é uma família que nos mostra que quando se segue a Deus, nada é perdido, nada é perdido, e mais a promessa do próprio Cristo. Ninguém, ao deixar pai e mãe, irmãos, irmãs, e vocês conhecem bem essa palavra, vai ficar sem. Ao contrário, 100 vezes mais que vai receber, e essa promessa que o Cristo nos fez, e a família de São Domingos é a prova viva dessa realidade. Mas não é só isso. A família de São Domingos, eu prefiro dizer de entrada que depois da Sagrada Família de Nazaré, é a única família na história da Igreja em que todos os membros, cada qual, conforme as suas virtudes, foram levados aos altares. Eu quero dizer, sem pretensão, que é a família que pode ser chamada de sagrada depois da Sagrada Família de Nazaré. Não tem na história da Igreja uma família cujo todos os membros foram levados ao altar. O pai de Domingos, Feliz de Guzmán, é venerável. É a etapa antes da beatificação. A sua mãe é Beata Joana Daza. Joana Daza. O seu irmão mais velho se chama Antônio. Antônio é venerável. O segundo filho desse casal se chama Manés. Manés é beato. E conhecemos e amamos e somos filhos e filhas de São Domingos. Então, cada um, conforme seus esforços, chegou aos altares. Não é a única situação que tivemos é que o Papa João Paulo II, que trabalhou muito pelas famílias, pela primeira vez, beatificou e canonizou a família de Santa Teresinha. Mas quando eu falo, são os pais que foram canonizados, mas todos os filhos, de todas as filhas desse casal, só Teresinha, do menino Jesus, foi canonizada. Por enquanto, as irmãs delas não foram canonizadas, beatificadas, nem veneradas. Então, a história, a gente tem que guardar bem claro, desde o início, que temos uma grande família. E essa família, por
pela vivência de cada um, se tornou uma família que nos mostra o caminho. Voltando para cada um deles, bom, eu vou ler um retrato que Jordão de Sassone fez de Sassônia, fez de São Domingos. Porque sem isso, ninguém vai entender plenamente como se harmonizaram a herança e o contexto em que São Domingos nasceu, como influenciou a personalidade dele, teceu a sua personalidade e formou essa personalidade. Se a gente não... a gente vai ler e depois eu vou falar de cada pai, do pai e da mãe, e falar rapidamente no final dos outros irmãos que são Antônio e Manesse. Jordão de Sassônia dizia no seu opúsculo sobre as origens da ordem, praticamente no final, fez um retrato espiritual de São Domingos. Ele disse: Mestre Domingos estava ornado de costumes tão puros, dominado por um tal ímpeto de fervor divino, que revelaram plenamente nele um vaso de honra e de graça, um vaso adornado de toda espécie de pedras preciosas. A sua equanimidade era inalterável, a não ser quando se enchia de compaixão e de misericórdia para com o próximo. E com um coração alegre, alegrava o seu rosto. A serenidade e o equilíbrio interiores transpareciam na hilaridade e na benignidade do seu exterior. Mostrava tal constância no que cria ser de agrado divino que, uma vez tomada uma deliberação e dada uma ordem, não se conhece um só caso em que voltasse atrás. Mostrava, não, com a alegria, e como a alegria brilhasse sempre no seu rosto, testemunho fiel da sua boa consciência, segundo se disse, a luz do seu semblante, no entanto, não se perdia no chão. Com ela, facilmente atraía a si o afeto de todos quantos olhavam para ele, ficavam fascinados por ele. Onde quer que se encontrasse, quer em viagem com os companheiros, quer nas casas com os hospedeiros e seus familiares, quer entre os magnates, os príncipes e os prelados, tinha sempre palavras edificantes e muitos exemplos com os quais dobrava os ânimos dos ouvintes ao amor de Cristo e ao desprezo do mundo. Em toda parte, as suas palavras e os seus atos revelavam o varão evangélico. Durante o dia, ninguém havia mais acessível e afável do que ele, no seu trato com os irmãos e companheiros. Durante a noite, ninguém tão assíduo nas vigílias e na oração. A véspera dominava-o o pranto,
a matinas a alegria. O dia dedicava-o ao próximo, à noite a Deus, sabendo que durante o dia manda o Senhor a sua misericórdia e durante a noite o seu cântico. Com muita frequência, chorava abundantemente, sendo as lágrimas o seu pão de dia e noite. De dia, principalmente, quando celebrava a missa, de noite, quando se entregava mais que ninguém a incansável vigílias. Havia nele o hábito muito arraigado de pernoitar na igreja, a ponto de parecer que nunca ou rara vez ter tido leito fixo para descansar, pois passava a noite em oração, perseverando nas vigílias todo o tempo que o frágil corpo podia resistir. E quando sobrevinha o desfalecimento e o espírito cansado reclamava sono, então descansava um pouco, reclinando a cabeça no altar ou algum outro sítio, ou sobre uma pedra, como o patriarca Jacó, para depois voltar novamente ao fervor do espírito na oração. Todos os homens cabiam na imensa caridade do seu coração. E amando-os a todos, por todos era amado. Considerava ser um dever seu alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram. E, levado pela sua piedade, dedicava-se ao cuidado dos pobres e desgraçados. Outra coisa o tornava amabilíssimo para com todos, procedendo sempre pela via da simplicidade, nem em suas palavras, nem nos seus atos se observava o menor vestígio de fingimento ou de duplicidade. Verdadeiro amigo da pobreza, usava sempre vestes muito pobres. Na comida e na bebida era moderadíssimo. Rejeitava os acípides delicados e gostosamente se contentava com um só prato e servia-se de vinho com água, de tal modo que, atendendo às necessidades do corpo, nunca embotou a sutileza e a limpidez do seu espírito. Esse texto é fundamental para ver toda a personalidade de São Domingos. E essa personalidade, como vocês sabem, cada um de nós é herdeiro do meio em que nasceu, do pai e da mãe que teve, e, às vezes, do contexto em que nasce. Para que São Domingos seja esse homem descrito por Jordão de Sassônia, houve como uma mesclagem da herança recebida da terra dele, do pai dele e da mãe dele. É uma mesclagem harmoniosa, sinfônica, que mostra que ele conseguiu receber tudo e organizar, e deixar o Espírito de Deus organizar tudo isso dele. É por isso que é um dos santos que mais viveu da contemplação do mistério da encarnação.
é um verdadeiro encarnado na sua família, na sua terra e no seu meio. E é esse resultado que temos quando se contempla o rosto de São Domingos. Para falar dele, tem duas coisas essenciais, características, virtudes que marcam a vida dele. É a firmeza de vontade de a toda prova. A firmeza de vontade a toda prova e, do outro lado, a sensibilidade que se manifesta através da ternura e da compaixão. Pode parecer absurdo uma pessoa firme, decidido, comprometido, mas, ao mesmo tempo, movido de ternura e de compaixão. É isso a particularidade. Tudo o que eu li agora, a gente podia acrescentar a piedade, mas eu vou voltar para isso. A piedade também, ele recebeu tanto do pai quanto da mãe. Mas a gente vai mais rapidamente. E como sabemos que cada um de nós é filho da sua terra, São Domingos nasceu na Espanha, na Castilha. Ele é castilhano, a gente canta, e nessa terra que é dura, que é ríspida, que você precisa trabalhar duro para poder colher os frutos. É sempre bom, quando eu fui para a casa de São Domingos, em Caleruega, beber do vinho da terra dali. Foi muito emocionante para mim. Comer e beber da terra é sempre emocionante, mas são pessoas que trabalham duro. E a dureza dessa terra, o caráter ríspido dessa terra manifesta um pouquinho como ele resistia a toda a prova. Mas tem também um ambiente social de reconquista, porque na época em que, um pouco antes de São Domingos nascer, a Espanha enfrentava a invasão dos muçulmanos, que se chamava bárbaros. Bom, eles invadiram e colonizaram uma boa parte da Espanha, e os espanhóis, sobretudo cristãos, porque eles impunham a fé muçulmana a quem eles conquistavam. E o povo tinha que resistir. E um momento, para se libertar, tinha que retomar as armas para lutar pela fé, lutar para reconquistar a dignidade do povo cristão que eles tinham. E o pai dele, como de uma família, da ascendência dele, ele é na corte da Espanha, de uma família que assegurava a segurança do país. Então, ele era militar, cavaleiro e tudo isso, e os seus pais, seus ancestrais, foram sempre na corte, um pouquinho assim. Então, ele também, quando se casou com a mãe de Domingos, a mãe de Domingos, ela é de ascendência real. Ela é de ascendência real. E são dois nobres que se casaram. Não se fala muito disso, porque quando se vê a pobreza com que São Domingos viveu, nunca teve referência à sua origem real, e tudo isso mostra a simplicidade e a firmeza na qual os seus pais o educaram. A gente vai voltar para
a questão da educação daqui a pouco. Então, é nesse contexto de reconquista que vai nascer São Domingos. E São Domingos saiu da casa há 7 anos. Há 7 anos, ele saiu da casa familiar e foi para um tio que era padre para se preparar. É o tio que o educou, aprendeu a ele gramática, matemática e tudo isso, o preparou para começar os estudos universitários depois. Então, quando se vai na casa dele, não tem nenhuma marca de São Domingos. Não tem nada que pode se dizer essa é a marca de São Domingos, mas tudo respira, tudo inspira São Domingos. Se sente São Domingos em tudo, porque quando eles se instalaram nessa terra, resistindo à invasão, eles construíram uma torre enorme. E essa torre, quadrado e de pedra, e o muro é quase 1 metro, mostra também essa resistência, e eles ficavam ali para ver se os muçulmanos estão chegando e se defender contra os muçulmanos. Essa torre é fundamental para entender também esse ambiente de reconquista. A terra castelhana é forte, consistente, austera, sóbria, resistente às provas do tempo e trabalhada pelo passar dos séculos. O camponês castelhano, e sobretudo de Caleruega, deve lavrar essa terra com suor e trabalho, com constância e espera, para que produza o seu fruto. O camponês que a lavra aprende todas essas lições de resistência, de suor, de trabalho, constância e tudo isso. E tudo isso se percebe simplesmente na personalidade de São Domingos. Ele é da terra dele e a gente não pode tirá-lo dessa terra. E quando eu digo que saiu da casa, é na mesma região, a 50, 60 quilômetros da casa dos pais que eu tinha, numa cidadezinha que se chama Gumiel de Izan. É ali que o tio o criou. Então, não é tão longe da casa, é na mesma região e ele aprendeu tudo ali. Se vê essa resistência de São Domingos como herança da terra dele. O pai dele, eu já disse que é cavaleiro, e como tal, são seus ideais mais preferidos e suas virtudes mais acariciadas, o espírito de conquista, de compromisso pessoal, de ânimo esforçado e valente, o sentido de honra e de lealdade, a coragem, a fortaleza e o risco, saber tomar risco. Tudo isso está na personalidade de São Domingos. A linhagem é sempre decisiva na nossa vida. A gente nasce de um pai, a gente recebe de um pai, de uma mãe. E São Domingos recebeu muito do seu pai na luta pela causa cristã. Na luta pela causa cristã. Todos esses fatores explicarão, em parte, um dos aspectos mais salientes do perfil humano de Domingos. É um homem que tinha uma firmeza de vontade à prova. Ele é um homem, não, ele tem muitos eventos da vida dele, do que ele empreendeu, que mostram essa firmeza que lhe permitiu
em pouco tempo, assegurar a estabilidade da obra que ele iniciou. Eu vou dizer uma coisa que não se imagina, porque quando se vê a obra de São Domingos hoje, é difícil imaginar que ele construiu toda a sua ordem em todos os ramos que temos hoje. Ele inspirou tudo isso em 5 anos. 5 anos de vida, da fundação, reconhecimento, a morte dele. Em 5 anos, ele transmitiu-nos essa herança enorme que temos hoje. Se não fosse o que ele recebeu da terra dele e do pai dele, nessa firmeza e tudo isso, é difícil imaginar alguém construir uma obra dessa em 5 anos. Ele trabalhou a vida toda. Quando quando ele saiu da casa do presbítero, da paróquia do seu tio, e foi para Palência para fazer a universidade, os testemunhos destacam um estudante firme, que tomava a sério seus estudos. Ele era disciplinado, ele sabia o que queria, laborioso, constante. Tudo isso era a marca de São Domingos. Mas, como eu disse, todas as virtudes que a gente recebe dos pais e da terra não são só o que decide. E não é porque a gente nasce numa família que a gente se torna essa imagem. Precisa de uma educação. E os pais transmitiram, o tio, todas as pessoas que constituem essa família, transmitiram para ele as virtudes que ele teve. E ele também foi um receptáculo. Ele foi obediente, ele aprendeu e ele exercitou essas virtudes porque acreditava neles. Então, não é só o que a gente recebe de herança, porque a gente nasceu num meio ou de uma família, precisa da educação, mas precisa da boa vontade da própria pessoa. É tudo isso que fez dele o que ele foi. Então, em Palência, ele foi um estudante muito assíduo. Quando chegou, depois da ordenação dele, nessa aventura que vai fazer com que jovem padre, há 30 e poucos anos, vai deixar a terra natal dele e se tornar praticamente apátride, se disse não, uma pessoa praticamente que renunciou à pátria dele. Ele nunca renunciou, mas quando se vê, ele voltou só 2 ou 3 vezes na Espanha depois de se instalar no sul da França para resolver o problema da Igreja da França. Só voltou 2 ou 3 vezes na Espanha para visitar as comunidades que já nasceram da sua obra. Então, é uma pessoa, se não tivesse uma resistência, ele não podia permanecer, porque um outro evento vai acontecer quando ele vai se encontrar, por exemplo, no sul da França, o bispo com que ele iniciou a obra de pregação, depois de 2 anos, foi para Roma para pedir a permissão de renunciar ao seu episcopado para poder cuidar com São Domingos dessa pregação. Infelizmente, ele vai receber uma resposta negativa do papado e o Papa vai mandá-lo de volta para a Espanha. Ele, de volta, disse para São Domingos: bom, fique aí, eu vou aproveitar para pedir
sustento para nós. Foi e nunca mais voltou, porque morreu quando foi. E ali, os primeiros pregadores que se associaram a eles, a São Domingos e a Diego, voltaram para as suas casas, aos seus mosteiros, às suas dioceses, e deixaram São Domingos sozinho, quase sozinho, nesse sul da França, que não é país dele. E ele nunca renunciou. É uma prova, é uma provação muito grande. Mas ele resistiu, apesar de tudo, ficou sozinho, pregando durante quase 10 anos, 12 anos, antes de ter os primeiros frutos da sua pregação. Bom, houve as mulheres, as monjas, que foram as primeiras que se apresentaram para ele, e não foi nenhuma coisa fácil, porque ele não tinha recursos e tinha que suportar a criação desse mosteiro. E tinha que resistir, apesar de tudo. Fora disso, quando a ordem vai ser também aprovada, vai haver outras dificuldades, porque a ordem aprovada, na época, as organizações, os mosteiros e as mulheres que querem seguir na terceira ordem na época, as mulheres não eram tão aceitas nem reconhecidas e tudo isso. E ele deveria resistir a todas as pressões para proteger a obra dele. Depois disso, também houve aquela história quando os jovens vão se juntar a ele, ele vai decidir também mandá-los, depois de 6 meses de formação. Imagina, os jovens foram para ele, os jovens ou meninos foram para ele em agosto de 1215, por aí. E ele reuniu-os e pediu a um teólogo formar esses jovens. Começaram a formação e 6 meses depois, São Domingos decidiu espalhá-los pelo mundo. É uma decisão, até hoje, parece absurda para nós. Os próprios jovens achavam que eles não sabem nada. Olhando para a personalidade de São Domingos que eles querem seguir, eles ainda não aprenderam nada. Imaginem, um jovem, né, depois de 6 meses, tem que ir para Bolonha, Paris, no mundo da Europa toda. Ele mandava 2, 3, 4 por comunidade, por capital, onde se criava as universidades. Quando tomou essa decisão, ele tinha que enfrentar a resistência dos seus amigos mais próximos, bispos, padres, os próprios jovens, não entendiam nada. Mas como Jordão de Sassônia estava dizendo, quando ele, no colóquio com Deus, discerne, reza e decide de uma coisa, nada e ninguém consegue mudar a decisão dele. Depois de madura e perseverante deliberação, ele decide, tem que fazer. E é assim que ele dispersou em 2016 já os frades pela Europa. E depois a história lhe deu razão, porque é assim. Mas tinha que resistir a todas essas pessoas. No sul da França, não foi fácil para ele, porque os hereges eram instalados, eles tinham o apoio
daqueles que tinham os castelos e tudo isso. Eles tinham riquezas eles eram na terra deles. E ele, estrangeiro, ele veio da Espanha para poder pregar nessa situação. Não foi fácil para ele. Tinha que resistir mesmo. E como eu mostrei, a partir da personalidade do pai dele, e da terra dele, essa resistência vem dali. E insultos ele recebeu, ameaças ele recebia dos hereges, assédios, ciladas, humilhações são numerosas na história dele. Tinha que resistir a tudo isso. E São Domingos nunca deixou de resistir, de ser resistente a tudo o que podia abalar a serenidade dele. Quando ele mandou os frades para Paris, houve outros episódios, porque os cônegos da Diocese de Paris, Bolonha também, os diocesanos não vão gostar nada daqueles novos religiosos que não têm formação, eles não têm, hoje a gente pode dizer, nem mestrado, nem doutorado, e eles vêm para pregar e tudo isso. Vai haver brigas terríveis. E ali também ele vai resistir. É o homem da resistência, é o homem da militância, é o homem que é comprometido. Vai para Roma e vai expor a situação e vai receber credências especiais do Papa que vai proteger os frades. Então, São Domingos não teve uma vida fácil, mas tudo o que recebeu como herança da sua terra, do seu pai, permitiram ele resistir a tudo isso. Eu vou sair do pai um pouquinho para voltar para a mãe também, né? Mas a mãe Joana Daza é caracterizada pela sensibilidade, a ternura, a compaixão, a piedade. Ela rezava muito. E para vos mostrar a experiência que eu tive nas minhas visitas à Noruega, no início do mês de agosto, a cidade gosta ou ama tanto essa mulher que todo mundo volta para a cidade e todas as noites pegam a imagem dela para andar pela cidadezinha e tudo isso. Mostra o amor de geração em geração que esse povo continua tendo para essa mulher, por causa da generosidade dela, da caridade dela. Ela marcou por sua ternura e sensibilidade, compaixão, sua misericórdia, marcou todos os habitantes até hoje. Então, quando a gente vê a firmeza de São Domingos, eu vou dizer a dureza nas decisões e tudo isso, fica um pouquinho esquisito falar de ternura de São Domingos, mas ninguém, como Jordão de Sassone nos revelou, ninguém é tão amável quanto São Domingos, ninguém é tão doce quanto ele. É uma mesclagem tão harmônica na pessoa dele que só pode se entender olhando para o pai, a mãe e a terra que deram para nós esse monumento. Todos os biógrafos de Joana Daza dizem que era uma mulher piedosa, sensível, terna, compassiva e misericordiosa. E ela soube transmitir
essa personalidade dela, primeiro a piedade, essa relação íntima com Deus é característica dela. E isso marcou também, não é só para defender a fé, que os filhos, todos os 3 filhos que ela teve, se tornaram padres. Não, é seu comércio. E tem uma imagem muito bonita, o Frei Levi conhece essa imagem. Infelizmente, eu não consegui fazer uma coisa para mostrar essas coisas para vocês. Uma imagem da mãe de São Domingos, que para mim, é o resumo dessa mulher na transmissão da fé para os seus filhos. É tudo essa imagem. Eu encontrei essa imagem em Roma. E é a imagem mais que eu venero mais. Ela pegou os 2 últimos filhos, Manés e São Domingos, e os levou para o Santíssimo. A mãe levando os filhos para o Santíssimo. Hoje, a nossa sociedade carece ainda desses exemplos. Eu acho que os pais têm que saber o que é essencial na vida deles e saber transmitir esse essencial aos filhos. Mas, além, uma coisa que caracterizou a dona Joana Daza é essa ternura, essa compaixão que marcou a todos. E ela conseguiu transmitir a todos os filhos. Antônio, o primeiro filho, por exemplo, se tornou padre, mas dedicou a vida aos prisioneiros, aos doentes, toda a vida dele, ao ponto que há um momento da vida dele, e talvez é por isso que até hoje ele não foi beatificado ou canonizado, é que ele, frente à miséria das pessoas, chegou a renunciar a servir Cristo nos altares para servi-lo nos altares dos pobres, dos doentes. Estão entendendo? Ele, um momento, renunciou ao exercício cotidiano do seu sacerdócio para se colocar completamente a serviço dos doentes, dos pobres, dos desgraçados da sociedade dele. Isso ele recebeu da mãe. É a característica mais marcante da mãe. Quando se fala também de Manés, ele, antes de São Domingos criar a sua ordem, ele entrou na vida monástica. É a piedade da mãe que marcou a vida dele, mas também é um homem, um grande pregador, mas um homem também muito misericordioso, afável, amoroso e tudo isso. Então, e é isso que fez dele o beato que ele se tornou. São Domingos não se fala. São Domingos, desde cedo, tinha um coração muito compassivo, terno, em relação a todos. Se dizia que quando estava no tio, então ainda criança ou adolescente, se deparou um dia com uma viúva cujo filho os sarazinos pegaram. Eles prenderam esse filho e levavam. E era o filho único dessa viúva. E a mulher e as pessoas estavam atrás dos sarazinos, chorando, os muçulmanos chorando. E São Domingos, ainda criança, quando viu a cena, perguntou o que está acontecendo. Explicaram para ele. E ele correu atrás dos sarazinos e pediu para eles pegarem ele, que pegassem ele e deixassem o filho dessa viúva, o filho único dessa viúva. E como era tão pequeno,
os muçulmanos olharam para ele e se surpreenderam ao ponto de deixar tanto São Domingos quanto o filho único dessa viúva a essa viúva. E quando estava estudando em Palência, houve a história que todo mundo conhece, porque geralmente a gente começa a falar de São Domingos a partir desse episódio. Ele tinha essa compaixão no coração. E apesar do mundo em que se encontrava imergido, ele não conseguiu deixar-se apoderar pelo ambiente. Mas a sensibilidade dele fez com que ele não podia deixar as pessoas continuarem a morrer de fome. E começou a vender os livros dele. E os professores, não entendendo, no seminário, imaginem, no seminário, e esse jovem adolescente começando a vender os livros dele, os professores começaram a perguntar para ele se ele não quer mais ser padre. E a resposta dele ficou famosa. Eu não posso continuar estudando sobre pele e mortes, porque os livros eram em pele na época, enquanto homens morrem de fome. E isso vai abalar professores e estudantes ao ponto que cada um deles vai começar a contribuir à obra que São Domingos vai criar. É a mesma sensibilidade que vai levá-lo em várias situações. Ele chorava, como a gente acabou de ouvir. Ele era uma pessoa muito afável, amável. Ele é simpático. Ele é mais do que isso. Como Jordão de Sassone disse, olha, é difícil dizer de alguém que ele entrava facilmente na amizade de todos. E como amava a todos, todos o amavam. É extraordinário o coração dele, a grandeza do coração dele. É isso que caracteriza São Domingos. E isso ele recebeu, essa herança da sua mãe. Uma herança muito bonita. E se a ordem de São Domingos continua cultivando a ternura, sobretudo a misericórdia hoje, é por causa da herança que ele nos deixou. Herança que a gente pode referir à sua mãe. Os seus irmãos, cada um pelo que viveu, se tornaram venerável, beato, e ele mesmo santo. Tudo isso mostra a grandeza dessa família, toda consagrada a Deus, cada qual conforme o dom recebido, conforme a sua personalidade e na liberdade dos filhos, ao contrário do que a gente chama de família tradicional hoje, tudo isso. Essa família não tem, porque o pai tem sua personalidade, seus objetivos, a mãe tinha seu jeito de ser, mas não tinha briga por causa da diferença. E eu quero chegar agora ao fundo espiritual dessa família, ao soco, sim, que como se disse, o soco, como se disse, o embasamento espiritual no qual eu posso contemplar essa família é a Santíssima Trindade. E eles conseguiram transmitir essas virtudes trinitárias a seus filhos. Eu vou enumerar umas virtudes. O que caracteriza a Santíssima Trindade e que deveria nos inspirar é que cada um de nós é único.
Da mesma forma que Deus nos criou, a sua imagem e semelhança, quando a gente contempla a Santíssima Trindade, a gente percebe que quem vive do verdadeiro amor respeita o outro na sua individualidade, respeita o outro na sua especificidade, na sua diferença. Não se impõe, como hoje, quando se fala, às vezes, de famílias tradicionais, um pai que seria todo-poderoso, que impõe a sua visão a todo mundo. Não. Joana Daza era Joana Daza. Feliz de Guzmán era Feliz de Guzmán. Domingos era Domingos. Manés era Manés. E Antônio era Antônio. Cada um conforme a sua personalidade. É isso a primeira característica que devemos guardar para que as nossas famílias, quando a gente quer ajudar uma família, que tenha esse respeito ao outro. Por quê? Porque em Deus, o que os judeus não aceitaram, não tem uniformidade. E não tem essa unicidade. É uma pluralidade que se respeita na individualidade de cada um, na especificidade de cada um. Quando se fala da Santíssima Trindade, o Pai é Pai. Fora do que o une ao Filho e ao Espírito Santo, ele tem o que o caracteriza. E não pode se confundir o Pai ao Filho, tanto na sua missão, quanto na sua personalidade, quanto nas suas revelações. A mesma coisa para o Filho. O Filho é diferente do Pai e do Espírito Santo. E o Espírito Santo é diferente do Pai e do Filho. E esse respeito mútuo é fundamental para que as diferenças não sejam fonte de brigas, de separação, de divisão entre nós. Infelizmente, em muitas famílias, e é isso o segredo da família de São Domingos, a gente não sabe sempre respeitar a diferença. A gente quer que os nossos filhos sejam iguais a nós, as nossas filhas iguais a nós. Essa liberdade profunda é o que caracteriza Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança. A liberdade nasce do respeito da diferença. E quando a gente não respeita a diferença, a gente forma uma família em que as coisas não se desenrolam como a gente está contemplando nas figuras de cada membro dessa família. A segunda coisa é que quando a gente reconhece que a gente nasceu diferente e que a gente respeita a cada um na sua diferença, a gente sabe que nascido da mesma natureza, a gente não pode existir nem subsistir sem os outros, sem se entregar aos outros e sem se receber dos outros. São Domingos conhecia tão seu irmão na sua especificidade que, quando ele fundou a sua ordem, a primeira missão que confiou a seu irmão, Manés, foi em Paris. Ele o mandou para Paris. Mas quando visitou a Espanha e viu as monjas que nasceram da sua obra, abandonadas a elas mesmas, ele refletiu muito e achou que só o irmão dele tem as características para ser pai, para ser esse pai espiritual, essa pessoa capaz de ternura, representá-lo junto das irmãs monjas de Madrid. Então pediu para o irmão: olha, só você pode me salvar dessa situação. E foi dessa forma que Manés saiu de Paris e foi para a Espanha. Cada um é particular, mas cada um sabe que só pode viver em comunhão com os outros. E nessa família, o que caracteriza o amor deles
é que cada um se doa inteiramente aos outros e, ao mesmo tempo, se recebe inteiramente dos outros. É dessa forma que poderemos replicar, reatualizar o Deus que nos criou por amor e para o amor. A gente não pode imaginar, conforme as ideias do mundo, imaginar. Às vezes, eu choquei as pessoas um pouquinho um dia na pregação, porque eu mexi com a concepção que eles dizem da família tradicional. Eu disse, mas olhando para a família de Nazaré, que é o nosso modelo, o que tem a ver com o que vocês chamam de família tradicional? De José, ninguém ouviu falar. Ninguém o ouviu falar. Maria é aquela que representava a família, que dizia o que o casal pensava. Mesmo com o filho, ela que tomava a iniciativa. Não é essa família que a gente chama hoje de tradicional. E a independência de cada membro é também importante. O respeito da diferença é importante para a gente poder construir uma família que glorifica a Deus. Quando se vê Jesus há 12 anos, a resposta que deu aos pais quando reclamaram porque ele ficou em Jerusalém, nos mostra que nenhuma das famílias tradicionais... Eu perguntei para os homens que estavam na igreja um dia, mas quem entre vocês vai aceitar tal resposta de um filho de 12 anos sem lhe dar uma boa surra? Porém, com respeito, meditando as coisas, eles aceitaram, mas isso não impediu Jesus de confiar nos pais e de segui-los e voltar para casa. Então, para mim, a imagem que devemos ter é a imagem da Santíssima Trindade como a família originária. E a família modelo, primeiro modelo, prima modelo, é a família de Nazaré. E a família de São Domingos é o segundo. Eles acolheram Jesus no meio deles, mas viveram em torno de Jesus até constituir e construir essa família bonita de que estamos hoje orgulhosos e estamos falando dessa família. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, inspire cada um de nós, inspire as nossas famílias para que, contemplando os seus servos da família de Guzmán, possamos construir em cada família, nas nossas fraternidades leigas, possamos reproduzir esse modo de ser, no respeito um do outro, mas no compromisso um com o outro. Assim poderemos construir a verdadeira família herdada de São Domingos. Eu vou parar por aqui e eu vou deixar vocês perguntarem se é possível, porque a gente acabou de fazer 1 hora. Muito obrigado. Que maravilha, Frei! Nossa, quanta coisa boa, quanto a gente aprende, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Está aberto, então. Ou manifestar, ou falar algo. Eu queria saber só... pois não. Pode falar, Posso perguntar? Eu tive uma dúvida. Onde que morava o tio dele, quando ele foi? Eu não entendi o nome do lugar. Gumiel de Isa. Gumiel de Isa. Obrigada. Isa. Eu não sabia desse daí na história dele. Eu pensei que já tinha ido direto para Palência. Olha só, Não. 25 anos na ordem, aprendi hoje. Sim, muito obrigado.
Eu não quero fazer perguntas, só quero falar uma coisa assim. Foi muito bom, Frei Maurício, e dizer, resumir tudo para mim. Sei que nada sei. Que coisa boa. Sim, Enriquecedor, viu? Parabéns. muito obrigado. Olá, Frei, boa noite, tudo bem? É Ana Beatriz Boa que fala. noite. É Ana Beatriz de Sim, São Paulo. Eu gostaria de perguntar, primeiro de tudo, quando o senhor diz sobre Joana de Asa e o senhor fala sim. sobre Félix, o senhor acha que, de alguma forma, ele influenciou também nessa compaixão de São Domingos? Como o senhor colocaria a presença do pai dele na vida dele? Porque, assim, ao longo dos escritos e também através do Jordão Saxônia, a gente lê muito sobre a mãe. Mas e o Sim. pai? O que o senhor colocaria sobre o pai, assim, de forma resumida? E ainda, o senhor acha que essa relação entre os pais também ajudou a caminhar e a Domingos ser fiel a esse propósito de Deus? Aí são duas perguntas em uma. O que o senhor me diz? Bom, eu acho que a parte que hoje eu desenvolvi mais foi a parte do pai, da terra dele e do pai. Eu resumi as características da mãe, porque era a coisa mais evidente para nós. A gente é impactado pela compaixão, pela ternura de São Domingos, e ele recebeu isso da mãe. Mas a luta pela fé, o militantismo pela fé cristã, ele herdou do pai. Para resumir, é isso. É o que ele herdou do pai. E o pai era um soldado, cavaleiro. Sabe, nossa ordem, quando se fala de nossa ordem, mesmo dos textos da nossa Constituição, só pode se entender na época de São Domingos e até hoje. As características das nossas constituições sem saber o que é cavaleiro. Porque, por exemplo, o cavaleiro, entre os cavaleiros, tem uma tradição. A tradição é que eles são iguais. Vocês já ouviram dizer que a prioresa, o prior, é o primeiro entre pares. Geralmente, na nossa Constituição, na nossa democracia dominicana, a gente se reúne para escolher quem vai ser nosso livremente. Mas a partir do momento em que os iguais reunidos escolhem um, todos se tornam obedientes a essa pessoa. Na lealdade, com senso de honra. Né? A gente tem que defender a honra. A gente não é qualquer um. Por exemplo, São Domingos, quando ele saía, ele consagrou a vida inteira à igreja porque ele tem esse senso de honra. Ele carregava a igreja toda na costa. Isso é característica dos cavaleiros. E o pai dele era cavaleiro. Ele aprendeu muito com essas características do seu pai. E eu acho que é muito importante a gente falar dessas coisas, porque o pai dele influenciou muito a sua personalidade. Eu dizia, falando do seu pai, o espírito de conquista. Quando se vê São Domingos, ele foi perseguido no sul da França, mas ele ficou firme durante 10 anos, sozinho, sem recurso, no sul da França, que não é o país dele. Ele não se referia às suas origens reais, mas ele
deu tudo para a igreja. É isso o espírito de conquista, de compromisso pessoal. Ele recebeu também do Pai ânimo esforçado, a valentia, o sentido de honra, a lealdade, a coragem, a fortaleza, o risco. Tudo isso ele recebeu do Pai. Então, ele recebeu muito do Pai, mas recebeu também muito da Mãe. E como cada um é virtuoso, né? Cada um dos pais é virtuoso, ele aproveitou e fez essa sinfonia de virtudes nele. Ele é capaz da doçura, mas é capaz, quando toma uma decisão de ficar firme, ele é aquele que se comove frente a qualquer sofrimento, mas ao mesmo tempo é aquele que, frente ao seu projeto, nada o tira. E assim por diante. Então, São Domingos herdou dos dois pais. Espero ter respondido a sua pergunta. Respondeu sim, Frei. Muito obrigada. Sempre muito bom ouvir o senhor. Sim. Obrigada. Mais alguém gostaria de falar ou de se manifestar? Olha, Frei, foi muito bom. Foi uma noite assim muito especial. Como diz a Maria Célia, eu sei que nada sei. Porque quanta coisa boa o senhor nos disse, principalmente pela questão da família. Hoje, várias pessoas mandaram uma pergunta: vai ser gravado? Eu tenho um compromisso, eu tenho isso, a Leda Brasileira, mas foi uma que justificou, né? Então, que bom que essa gravação está sendo feita. Nós vamos estar partilhando com todas as outras fraternidades, muitas delas hoje não podiam, porque estavam retornando da missão da Semana Santa, né? Estavam fazendo avaliação hoje. Então, a gente vai estar compartilhando com todos e, com certeza, é um momento assim que o senhor nos trouxe aí com muita coisa boa, e isso fortalece cada vez mais esse sentido de pertença, né, à família dominicana. A gente vê aí quanta coisa a gente tem realmente que repensar, fazer e divulgar também, né? Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Com certeza o senhor será chamado para outros momentos. Esse é o primeiro. Não tem problema. Estamos na mesma barca. Isso. E nada vai impedir, enquanto a gente tiver um tempinho para suas irmãs, seus irmãos, sempre estaremos disponíveis. Podem contar. Isso. Nosso agradecimento muito grande. E gostaríamos de pedir que o senhor nos desse uma bênção agora no final, né? Sim. No início, nós... eu gostaria bem de dizer uma coisa. É uma pena, e sempre eu começo meus cursos, sobretudo com os noviços, sobre isso, porque a gente pouco se sabe sobre São Domingos e ainda menos sobre a família dele. Mas é uma riqueza enorme, porque os frades não costumam falar dele. A história não é de hoje. Desde que São Domingos viveu e morreu, ele sempre tem a discrição, a simplicidade dele, a humildade dele faz com que os frades foram marcados pela humildade deles, e ninguém queria que as pessoas se grudem em torno do nosso santo e tudo isso. Nem na época os frades se lembraram de pedir. Eles consideravam que o pai deles é santo. Porque cada dominicano que vocês vão encontrar na vida, quando abre a boca para falar de São Domingos, é sempre com grande emoção. Mas enquanto não estiver colocado em situação para falar do pai, nunca vai falar do pai como se ouve falar de Francisco, de João Bosco e tudo isso. Porque São Domingos viveu, encarnou
e transmitiu aos frades essa simplicidade. Mas eu acho que é uma coisa, esse jeito nosso é uma pena, porque faz perder a toda a igreja, não só a nós, mas a toda a igreja, porque, vejam bem, se a gente deveria construir, por exemplo, eu construí, bom, não construí, não, eu reuni há 25 anos casais que eu acompanhei. Um momento eu chamei eles para caminhar, porque eu achava que, bom, eu ouvi dizer, Deus me inspirou, que do que o casal mais precisa, o casal cristão mais precisa, não é da sua unidade, mas é da sua união com Deus. E aí eu os levei para começar uma experiência de vida e me perguntaram um momento da nossa caminhada se eu puder falar da família de São Domingos. E desde que eu falei para eles, a família de São Domingos é o modelo inspirador desses casais, dessas famílias. E vejam bem, eu fiz só uma caminhada de 1 ano com eles, mas essa fraternidade, se eu posso falar disso, esse grupo que está se espalhando pela África, no Benin, tem muitos. Hoje, a pastoral da arquidiocese, da maior arquidiocese do Benin, é construída a partir desse grupo. Na Costa do Marfim, casais, Senegal, casais, se inspirando de São Domingos para caminhar, para viver, Eu acho que a igreja ganharia muito se a gente falasse um pouquinho dessa família de São Domingos. Porque, apesar de tudo, de toda a nossa proximidade com a Sagrada Família de Nazaré, quando a gente olha para Jesus, ele é Deus, Filho de Deus. Quando a gente olha para Maria, ela é a Santíssima Virgem, sempre Virgem Maria. São José é o Castíssimo. Afinal, não tem nada a ver com nossa realidade. Mas São Domingos, Feliz de Guzmán e Joana Daza foram pessoas da nossa carne, eles não têm nada de particular a não ser o seguimento de Cristo. E isso é muito importante, espalharmos essa realidade eclesial para toda a igreja, para que as pessoas possam se inspirar nessa família. É uma pena nossa, mas espero que a gente chegue ali, Levi e outros. Se eu não conseguir levar adiante, Levi e outros, espero que possam levar as coisas adiante. Mas, para mim, me deparando com essa família, eu fico todo abismado ao contemplar essa família. Cada membro da família, cada um tem suas características. Indo para a casa de São Domingos, vocês nem relíquias de São Domingos vocês vão ter. Não tem relíquias de São Domingos na igreja que é dele. Não. Se vê relíquias de Antônio do pai. A mãe foi enterrada em Valladolid, na família real. E, na época, a família real estava em Valladolid, em Peñafiel. Foi ali que ela foi enterrada. O Manés foi enterrado no mosteiro, eu acho, de Isan de Cumiel, sim, Isan de Cumiel. Então, eles não são todos ali, mas é uma família que nos inspira. São Domingos foi enterrado em Bolonha e
fora daqui, em que eu vi uma relíquia de São Domingos, nunca foi permitido. Parece que foi um frade que roubou, um frade italiano que roubou, e bom, depois se recebeu a autorização, mas não foi dado um dente de São Domingos, parece. Bom, fora disso, nunca foi esquartejado o corpo de São Domingos. A gente nunca teve uma outra relíquia. E imagina as monjas de Cruio, a primeira fundação dele, a relíquia que eles têm é de uma roupa de São Domingos. Então, a gente preserva muito o nosso pai. A gente venera esse homem, mas precisamos fazer conhecer melhor a vida dele. Que Deus nos ajude para alcançarmos esses objetivos. Para o bem da igreja, não para o bem da nossa ordem primeiro, mas para o bem da igreja. São coisas que a gente, quando a gente descobre, a gente fica impressionado por tantas riquezas. E hoje ainda podemos. Né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Joana Daza, de Manés e de São Domingos, desça sobre vós e permaneça a bênção, e de todos os membros da família Guzmán, desça sobre vós a bênção de nosso Deus, cheio de amor, de ternura e de bondade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite a cada um e a todos. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, muito obrigada. Tá. Obrigada mesmo. Para vocês. Tá. Até a próxima. Até a próxima.